Bom, boa tarde. Obrigado pelo convite, Vinícius. Parabéns pelo evento e obrigado pela presença de todos também. Em geral, eu divido a minha exposição em 4 partes, né? Na primeira parte, eu apresento alguns flagrantes da doutrinação, realidades as quais as pessoas que não estão acompanhando de perto esse assunto não têm conhecimento, né? Os abusos que são cometidos dentro das salas de aula. Realmente é um assunto que apenas agora, nos últimos anos, está vindo à tona. E, no entanto, a Escola Sem Partido vem colecionando, vem documentando essa realidade já desde 2004. Então, nós temos na nossa página, na internet, um grande acervo de provas, de documentos que demonstram o estado de septicemia, né, de contaminação generalizada do sistema educacional pela ideologia. A segunda parte da palestra, eu apresento qual é a solução que o Movimento Escola Sem Partido está propondo para o problema da doutrinação, desses abusos, que é o projeto Escola Sem Partido. Na terceira parte, por que isso é necessário, né? Por que o projeto Escola Sem Partido é necessário? E, na última parte, eu refuto as objeções que são feitas a essa proposta. Infelizmente, para isso, eu precisaria do tempo de todos esses debatedores que falaram antes de mim, e não dá, me deram só 15 minutos. Então, eu vou me limitar vou tentar aproveitar o tempo para falar apenas apresentar o projeto Escola Sem Partido, porque, por incrível que pareça, assim, as pessoas, apesar do assunto ser bastante hoje discutido, ainda muita gente nunca parou para ler o projeto. A maior parte das pessoas que criticam o projeto sequer se deu o trabalho de ler. E é um projeto muito pequeno, é realmente uma proposta que está sendo apresentada em 3 níveis. No nível municipal, porque os municípios têm os seus sistemas educacionais; no nível estadual, que também os estados têm os seus sistemas; e no nível federal, porque a União pode legislar para todos, né? Então, é por isso que a gente vê esses projetos sendo apresentados, por exemplo, em Campinas, aqui na Assembleia, na Câmara Municipal de São Paulo, há um projeto de autoria do vereador Fernando Holliday, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, enfim, e também no Congresso Nacional. O projeto foi concebido inicialmente, a primeira redação do projeto Escola Sem Partido é de 2014. De lá para cá, ele vem sofrendo muitas modificações no sentido de aprimorar a redação, né? E eu acho que hoje ele está numa versão bastante completa, eu acredito muito que ele será eficaz para combater esses abusos que acontecem nas salas de aula de todo o país, da educação infantil até o ensino superior. Realmente, o problema da doutrinação hoje está presente em todos os níveis de ensino. Doutrinação, evidentemente, essa expressão é usada num sentido bastante amplo. Não se trata apenas da inculcação de uma doutrina, de uma determinada doutrina na cabeça do aluno. Não, são várias maneiras que o professor tem de fazer a cabeça dos seus alunos, né? Muitas vezes é um teatro, uma peça teatral, ou então um trabalhinho de fazer cartazes. Não tem propriamente aí um ato de doutrinação, mas tem um ato de manipulação psicológica envolvido aí nessa prática, e é uma coisa absolutamente disseminada também, esse tipo de manipulação psicológica hoje presente nas escolas do Brasil, e não só do Brasil. É importante, quem não leu, deve ler o livro do Pascal Bernardin, o Maquiavel Pedagogo, que mostra, documenta, prova o uso dessas práticas, dessas técnicas de manipulação psicológica, né? O projeto de lei, o nosso anteprojeto de lei federal, ele é um projeto que tem 11 artigos apenas, e eu vou ler apenas alguns desses artigos. A aprovação desses projetos, ou melhor, esses projetos em si, cujo anteprojeto está na nossa página de Escola Sem Partido, é o meio mais eficaz de disseminar o debate sobre o problema da doutrinação e a proposta que está sendo apresentada pela Escola Sem Partido pelo país. Incrível como essa estratégia foi eficaz, porque hoje, num município minúsculo, como, por exemplo, essa semana foi aprovado o projeto Escola Sem Partido no município de 3.000 habitantes do interior do Rio Grande do Norte, chamado Francisco Dantas. Então, como o vereador gosta muito de apresentar projetos de lei, então eles estão apresentando esses projetos de lei, né? E com um efeito maravilhoso, porque no momento em que se apresenta esse projeto, vem um debate dentro da cidade, dentro daquela comunidade,
sobre os limites éticos e jurídicos da atividade docente. Então, a estratégia da apresentação de projetos de lei tem funcionado de maneira esplêndida para difundir conhecimento sobre os limites éticos e jurídicos da atividade docente. É muito interessante até essa mudança, o título, né, desse evento, Mudança através do conhecimento. É justamente isso que a gente quer fazer com a educação, com o problema, com esses limites da atividade docente. É disseminar conhecimento a respeito disso. E a estratégia dos projetos de lei, os projetos de lei têm servido como uma espécie de um vetor, né? É o mosquito da dengue que vai livrar o Brasil da doutrinação, espalhando essa conhecimento a respeito dessa matéria, que até pouco tempo atrás era bastante desconhecida. Então, em essência, o projeto Escola Sem Partido, ele torna obrigatória a fixação de um cartaz em todas as salas de aula do ensino fundamental e médio, ensino superior, portanto, está fora nessa parte, a fixação de um cartaz com os deveres do professor. Isso está previsto no projeto de lei, mas se o projeto de lei não passar, não tem problema, porque em vez do cartaz ficar fixado na sala de aula, na sala dos professores, ele estará no caderno dos alunos, como isso aqui, por exemplo, né? Nós estamos imprimindo cartazes com os deveres do professor, que os estudantes poderão, adesivos, que os estudantes poderão afixar nos seus cadernos, e levarão isso para as salas de aula. Então, como eu disse, o projeto é muito bom, vai ser muito legal que ele passe, eu estou muito otimista com a perspectiva, inclusive, dele ser aprovado em Campinas, em Jundiaí, aqui em São Paulo eu não sei como é que vai ser, no Congresso tem chance de ser aprovado, mas se não passar, não tem problema. A gente vai levar isso aqui, todos os estudantes vão conhecer os seus direitos, porque eles estarão no caderno, nos seus respectivos cadernos. Que deveres são esses? São deveres que já existem. O projeto Escola Sem Partido, ele não cria para os professores nenhuma obrigação que eles já não tenham. Tudo aquilo que está previsto no cartaz e no adesivo aqui, são deveres que já existem. E que deveres são esses, né? Enfim, são os 6 deveres do professor. O primeiro deles: o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, quer dizer, da presença obrigatória dos alunos em sala de aula, porque a presença deles é obrigatória, o aluno não pode sair da sala e deixar o professor falando sozinho, para promover, e não é apenas apresentar, mas promover, os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. É muito fácil a gente perceber, mesmo não sendo especialista em direito constitucional, é muito fácil a gente perceber que esse dever existe. Basta imaginar o contrário, né? O professor terá o direito de se aproveitar da audiência cativa dos alunos para promover seus próprios interesses e concepções políticas, religiosas, etc. Claro que isso é um absurdo, né? Um professor, se tivesse esse direito, poderia, obviamente, catequizar os seus alunos numa determinada doutrina religiosa e tal. Evidentemente que ele não tem esse direito e o projeto apenas diz isso. O professor não se aproveitará da audiência cativa para promover os seus próprios interesses, etc. O segundo dever do professor: o professor não favorecerá, nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. Alguém em sã consciência pode afirmar que um professor não tem esse dever? Ou seja, que ele teria, portanto, o direito de favorecer ou prejudicar os alunos em razão das suas convicções políticas, religiosas e tal? Evidentemente que não é? Todo mundo reconhece que o professor não pode fazer isso em sala de aula. O terceiro, e no entanto, muitos fazem. Se nós tivéssemos tempo aqui, nós poderíamos mostrar vários exemplos de professores humilhando alunos pelo fato dos alunos terem uma determinada preferência política, por exemplo. Terceiro, o professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Novamente aqui, um dever que eu acredito que ninguém vai reivindicar um direito desses para o professor, né? É óbvio que a Constituição não dá esse direito aos professores, o direito de fazer propaganda político-partidária em sala de aula. E, no entanto, nós sabemos que muitos professores fazem propaganda político-partidária. 2018 está aí. Vocês vão ver o que é que vai acontecer nas salas de aula durante a campanha presidencial e para o governo dos estados.
Quarto dever do professor: ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais, não são todas, apenas as principais, versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Significa que o estudante tem o direito de conhecer os dois lados da moeda. E o professor tem o dever profissional de apresentar os dois lados, ou se houver 3 ou 4, enfim, os principais, de maneira objetiva, isenta e imparcial, né? Sem tentar usar as suas preferências, sem tentar impor a sua opinião aos alunos. Claro, ele pode dar a sua opinião, ele pode dizer aquilo que ele acha a respeito da matéria, claro que pode, mas ele deve fazer isso de maneira honesta, sem tentar impor as suas opiniões ao aluno, sem tentar se aproveitar da sua superioridade intelectual, né, da sua experiência, para fazer a cabeça do aluno. Quinto dever do professor: respeitar o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Este dever do professor, novamente aqui, não é o projeto Escola Sem Partido que está criando esse dever do professor, esse dever de respeitar o direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos filhos. Isso está presente na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que prevê esse direito dos pais. E nós praticamente copiamos aqui aquilo que está escrito na Convenção Americana, dizendo o seguinte: olha, o professor tem que respeitar esse direito da família, esse direito dos pais, de dizer, mas quais valores morais, que convicções são essas? Não interessa, sejam elas quais forem. Não importa, os pais podem ser religiosos ou ateus, conservadores ou liberais, eles têm o direito de transmitir aos seus filhos esses valores. Não importa que valores são esses, certo? A regra, para resumir, é meus filhos, minhas regras. É assim que funciona e é assim que tem que funcionar. Nenhum funcionário público, chamando a atenção aqui para a fala da Olga Pombo, filósofa portuguesa, professor não é padre, professor não é pai, não é pastor. Professor é um funcionário público. Não é? E ele não pode tratar os filhos dos outros como se fossem seus filhos. Não é? Ele tem que respeitar. Olha, essas crianças que estão aqui têm pais, e os pais têm direito de transmitir esses valores. O problema é que muitos desses valores que as famílias transmitem aos seus filhos são vistos, gente, como preconceito. Esse é que é o problema. Muitos professores ativistas, ligados aí a movimentos de LGBT, ou feminista, ou enfim, julgam esses valores como sendo preconceitos e querem impedir a família de transmitir preconceitos aos seus filhos. Quer dizer, então é muito fácil assim, né? Eu considero que aquilo que um pai está ensinando, o pai católico ou evangélico, é um preconceito, é homofobia, né? E aí eu falo, olha, não pode ser assim. Quem sabe o que é melhor para você não é o seu pai, sou eu, e sou eu que vou ensinar para você o que é certo e o que é errado em matéria de moral. Isso é um absurdo e a gente não pode tolerar que isso seja feito. O sexto dever do professor é não permitir que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. Esses são basicamente os 6 deveres do professor. Eu desafio qualquer pessoa a demonstrar, com base na Constituição Federal e na legislação brasileira, nos tratados assinados pelo país, que esses deveres não existem e que o professor tem o direito de praticar essas condutas que estão aqui descritas como proibidas no nosso projeto de lei. Além disso, além desses 6 deveres do professor, o nosso projeto de lei federal, estadual e municipal prevê o seguinte dever em relação à ideologia de gênero ou às questões de gênero. O artigo 3º do nosso anteprojeto de lei federal diz o seguinte: o poder público não se imiscuirá no processo de amadurecimento sexual dos alunos, nem permitirá qualquer forma de dogmatismo ou proselitismo na abordagem das questões de gênero. Isso significa o seguinte, que as questões de gênero podem, como qualquer assunto, ser examinadas dentro das escolas e das universidades. O nosso projeto não interdita o debate científico, o ensino científico de nenhum assunto. O que o projeto não proíbe é que as questões de gênero sejam abordadas como se fossem a partir de uma perspectiva dogmática ou religiosa, se vocês preferirem assim.
Isto é ciência e isso tem que ser abordado de maneira científica. E a forma científica de abordar uma questão envolve os dois lados, envolve pluralismo, envolve debate real, apresentar um ponto de vista, apresentar um ponto de vista oposto, se a matéria é controvertida, e isto sempre tem que ser possível. E não se pode também fazer o que vem sendo feito em matéria de ideologia de gênero ou de questão de gênero, que é manipulação de comportamento. Hoje, essa questão, que é uma questão bastante complexa para ser levada, para ser estudada, você tem uma ampla bibliografia, inclusive em língua estrangeira, né? São debates muito profundos aí no campo da biologia, no campo da antropologia. Isso está sendo levado para a educação infantil. Quer dizer, fazer criança pintar unha, fazer menino, induzir menino a brincar de boneca, a passar batom. Quer dizer, isso, obviamente, isso não é ciência, não é verdade? Isso é manipulação de comportamento, isso é lavagem cerebral, isso é incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um princípio constitucional. Então, nós não podemos admitir isso. Em compensação, também não se pode. Não era 20 que eu tinha? Espera aí, vamos conversar. Então eu vou te acrescentar mais 5 minutos. Obrigado. Essa questão não é uma questão simples para ser discutida na educação infantil, no ensino fundamental e possivelmente nem mesmo no ensino médio, do ponto de vista científico. Os estudantes não têm formação científica para discutir essa matéria ou para aprender essa matéria de maneira crítica. Não é verdade? Não é isso que nós queremos, que os estudantes tenham um pensamento crítico? Nós defendemos o pensamento crítico, mas como é que uma criança de 6 anos de idade pode ter pensamento crítico sobre questão de gênero? É claro que não estão fazendo isso. Estão fazendo lavagem cerebral, nós não podemos permitir. O artigo 4º do nosso anteprojeto de lei federal foi inspirado no livro do Pascal Bernardin. E ele estabelece o seguinte: é vedado o uso de técnicas de manipulação psicológica destinadas a obter a adesão dos alunos a determinada causa. Não é? Então, isso também vem acontecendo. Eu poderia mostrar aqui uma dezena de exemplos para vocês de crianças que estão sendo assim, manipuladas por professores, que também foram, por sua vez, manipulados. Eu preciso deixar claro, a primeira vítima da doutrinação é o professor, né? O professor e o aluno são a mesma pessoa em momentos diferentes da vida. Então o professor também passou pela... E é isso, gente, que naturalizou a doutrinação. Os professores se acostumaram, eles acham que têm o direito de fazer aquilo, porque a vida toda, toda a sua vida escolar, eles passaram assistindo os seus professores fazendo isso. Então eles hoje acreditam que eles têm o direito adquirido de fazer aquilo que seus professores fizeram. E muitos acham que só existe isso também, né? Ele sequer sabe que existe um outro jeito de ver a coisa, ele acha que só tem aquilo. Exatamente. Então é um problema seríssimo, porque o professor é a primeira vítima da doutrinação. Então, eu, se tivesse tempo aqui, mostraria para vocês algumas imagens muito legais, né? É uma imagem, primeiro, que aparece uma criança de 5 anos de idade, numa escola de educação infantil, segurando um cartaz Fora Temer. Depois, um vídeo foi filmado numa escola de ensino fundamental e médio de Belo Horizonte. As crianças, assim, centenas de crianças no pátio da escola, gritando em uníssono: Fora Temer, Fora Temer, Fora Temer. Depois, um outro vídeo, na formatura dos alunos do curso de História da UDESC, Universidade Estadual de Santa Catarina, no juramento, eles terminam o juramento gritando Fora Temer. Então, você veja só, aquela criança, aqueles jovens e esses futuros professores são a mesma pessoa em momentos diferentes da vida. Estão gritando Fora Temer e daqui a pouco vão gritar Fora alguém. Quem será esse alguém? Aquele que o partido mandar. Aquele que for a bola da vez, não é? Então, isso é gravíssimo e a solução que o Escola Sem Partido apresenta para isso é absolutamente simples. É mudança através do conhecimento. É levar ao conhecimento do estudante isso aqui, ó, que esses deveres existem, não é? Nós podemos até debater, discutir a existência ou não desses deveres do professor. Mas se nós chegarmos à conclusão de que esses deveres existem, aí não tem jeito, os estudantes têm o direito de saber. Então, é isso que está propondo o Escola Sem Partido.
que este conhecimento seja levado aos estudantes, que são a parte mais fraca, a parte vulnerável. Eles têm o direito de saber, que têm o direito de não ser doutrinado pelos seus professores.